Oi, oi, mandiocada! Vamos para mais um Semente da Terra. E Walter, já fiz as anotaçãozinhas aqui, mas tá tão vivo na cabeça que eu tô querendo falar aqui, trocar com vocês, que eu acho que eu não vou nem precisar olhar. Deixa eu ver aqui. Recuperação de matemática. Isso tá aqui na folha. Meu tio que construiu aqui esse espaço, quando ele construiu, ele era professor de matemática. E ele largou um patoloco de folhas, assim, para acender fogão a lenha. E me faz até lembrar dele. Mas ele deixou isso aqui, então isso aqui é uma prova de matemática. Recuperação de matemática do primeiro bimestre. Mas enfim, não é isso que a gente vai falar aqui não. Mas volta lá na escola para uma criança. E quanto a gente fala essa frase, inocente igual criança? O que é ser inocente? Quando a gente fala a palavra inocente, a gente está querendo dizer alguma coisa. Tem um significado quando a gente fala a palavra. E qual que é o significado de inocente? Qual que é a etimologia, qual que é a origem? Como que isso chegou na língua portuguesa a ponto de eu estar falando aqui hoje ser inocente igual uma criança? E por que uma criança é inocente? Essas são questões, acho que eu quero compartilhar com vocês aqui hoje nesse Semente da Terra. E quando a gente pensa na etimologia, como essa palavra surgiu, vem do latim, do grego. E a palavra deriva do nocens. Nocens significa maldade em latim. E o in na frente significa negação. É o prefixo de negação. Então, inocens, que é como, não sei se é assim que pronuncia no latim, significa sem maldade. Então, uma criança inocente. Uma criança sem maldade. E quando a gente olha para as crianças, eu acho que em geral, lembro de mim também, quando criança, a gente não tinha maldade realmente. Em tudo. Eu mesmo não buscava ter um corpo perfeito ou um corpo defeito. De olhar para uma outra pessoa que tem um corpo fora do padrão que foi ensinado, que é o corpo perfeito, e ter a maldade de julgar. Ah lá, tá gordo, tá magro, tá feio, tá bonito, olha o cabelo, olha a aparência. A maldade foi ensinada. Eu não olhava para uma pessoa quando eu era criança e quando ela expressava a opinião, a forma de pensar, o mental dela, e eu olhava para aquela outra pessoa e falava, olha o jeito que a pessoa pensa. Uma criança está ali sem maldade para julgar a outra pessoa. Será que uma criança, ao ver uma outra criança, ou um adulto que seja, chorando, olha para essa pessoa e fala, tá chorando na frente dos outros, não faz isso não, tá errado. Uma criança realmente ela é inocente. Ela não tem maldade para julgar outras pessoas, para julgar seres individuais. Não tem a maldade de olhar e procurar um corpo perfeito e um corpo defeito. Não tem a maldade para não aceitar uma opinião diferente da opinião que ela tem. Não tem a maldade para reprimir as emoções de uma outra pessoa, de uma outra criança. Então será que não vale a pena ser inocente igual uma criança? Quando a gente pensa numa criança mesmo, uma criança quando ela está extremamente feliz, até vibra, treme o corpo inteirinho, pula. Aí com o tempo, vai ficando mais velho um pouquinho, a gente começa a ouvir o famoso se contenha, se controla. Hoje, se a gente chora, pode ser até por felicidade. Desculpa por estar chorando. Desculpa por estar expressando uma emoção, coisa que todo humano expressa. O que é o errado de poder expressar uma emoção? Será que não vale a pena ser inocente igual uma criança? Para poder olhar para as outras pessoas e não ter esse pensamento, esse julgamento, ou até falar, tá gordo, tá magro, tá feio, tá bonito, olha sua roupa, olha seu cabelo, olha sua aparência. Quando a gente pensa no inocente igual uma criança, é sinal então que a maldade ela foi ensinada. Uma criança ela não nasce com essa maldade de olhar para outras pessoas, de olhar para ela própria e se julgar.
Eu sempre aponto para essa parede aqui, porque é a parede do banheiro e o espelho deve estar mais ou menos aqui assim mesmo. Mas será que quando uma criança, lá quando é criancinha, se olha no espelho e fala, nossa, tô tão feia. Nossa, olha meu cabelo, olha meu corpo, tô barrigudo, tô magrinho. Não faz isso. A gente aprende a maldade até com nós mesmos. A gente começa a se olhar no espelho e não se vê. Porque a gente busca se encaixar em padrões de corpo perfeito, corpo defeito, em padrões do jeito de pensar, em padrões até do jeito de se emocionar, onde pode, onde não pode se emocionar, onde pode, onde não pode expressar emoção. E ao longo da vida, a gente vai embutindo esses ensinamentos para as crianças. Uma criança, se ela nasce sem a maldade, significa que o ser humano é bom. Quando a gente olha para o mundão, para todos os humanos, tem tanta pessoa fazendo bondade, tanta pessoa boa nesse mundo. Porém, quando a gente vai nos noticiários, nos jornais, na televisão, na mídia, a maldade que é divulgada. Tem uma coisa que eu sempre falei com a minha avó paterna que está viva ainda lá, firminha e mais lúcida que eu, a avó Ziza. Falou, vó, se a senhora quiser ver eu na televisão, é facinho eu aparecer. Ela, que jeito? É só fazer uma merda muito grande. Fazer uma maldade muito grande com alguém. Quando a gente pega a televisão, parece que é só maldade que é divulgada. Tem tanta pessoa nesse mundo fazendo coisa boa, mas isso não é divulgado. Isso não é colocado na televisão. Nós humanos, a gente aprende por 3 vias. Pelo ensino, pelo exemplo e pela experiência. Quando a gente não nasce sabendo nada. Tudo que você sabe hoje, foi de alguma forma chegou para você. Você passou por um processo de aprendizado. E o que você aprendeu ao longo da vida? Você aprendeu a olhar para você e não se enxergar no espelho? De procurar um corpo perfeito e um corpo defeito? Do seu jeito de pensar está errado? Se demonstrar emoção, chorar na frente de um vídeo, por exemplo, está errado. Os outros vão ver você chorando. E ó, chicotinho, a gente começa a se auto-julgar. Olhar maldade onde não tem. Porque nós somos seres individuais. E como a gente olha para nós com maldade, como é que a gente olha para outra pessoa? Com maldade. Fica olhando e julgando a aparência da pessoa, julgando o cabelo, julgando a cor, julgando a roupa, julgando o que está vestindo, o que está portando, a posse, o carro, a casa. Se a pessoa chora em público, ah lá, está chorando. Eu falei, hoje em dia parece que choro. Quem que não chora nesse mundo? Quem que não tem momentos de tristeza, momentos de felicidade? Eu aqui, se eu vier trazer uma notícia muito boa para vocês, estar extremamente feliz e começar a pular, estiver totalmente alegre. Eu fico aqui brigando com a minha mente o tempo inteiro, vendo o que eu aprendi de maldade comigo mesmo. De entrar num processo de autocobrança, de autocrítica, de autojulgamento violento comigo mesmo. Hoje eu fico buscando entender esses aprendizados que chegaram e trouxeram maldade para mim. Para eu olhar para uma outra pessoa e achar, tá gordo, tá magro, tá feio, tá bonito, olha lá a roupa que tá vestindo. Por que a gente aprende ou ensina hoje como adultos essa maldade para as crianças? Porque sim, uma criança ela é inocente, porque ela ainda não aprendeu a maldade que nós humanos estamos espalhando numa televisão, numa mídia, numa rede social. Quanta maldade que a gente acha hoje em dia aí, parece que, como eu falei, quer aparecer numa mídia, numa televisão, por exemplo, faz uma maldade grande. Rapidinho desce até helicóptero aqui com uma equipe de repórter e tudo para filmar a maldade que eu fiz. Se eu posso fazer o bem o quanto for aqui em cima, qualquer outro lugar que eu tiver, não vai descer ninguém para noticiar isso. Mas se eu fizer a maldade, ela vai ser noticiada. A maldade ela é ensinada para gente. Então talvez valha a pena, sim, ser inocente igual uma criança. Porque a criança realmente ela não tem essa maldade que nós aprendemos ao longo da nossa vida. Então vamos?
Topa voltar a ser inocente, igual uma criança, e começar a questionar esses aprendizados que a gente teve ao longo da vida, que ensinam a gente a julgar nós mesmos, ensinam a gente a julgar o nosso próximo, olhar para uma outra pessoa com maldade. A bondade, acho que faz parte do ser humano. A maldade foi ensinada. E se foi ensinada, a gente pode desaprender e voltar a ser inocente. Bora? Vocês topam? Buscar essa inocência? Voltar a ser inocente igual criança? Bom, pessoal, acho que a ideia do Semente da Terra daqui era compartilhar um pouquinho, que vale a pena, sim, buscar, eu acho, ser inocente igual uma criança. Buscar não ter a maldade. Não ser maldoso, maldosa com nós mesmos, respeitando a nossa própria individualidade e também com as outras pessoas. Então esse é o convite que eu queria deixar nesse semente. É a sementinha que eu queria jogar aqui hoje, nessa terra fértil, que eu tenho certeza que tem aí. Mas cabe a nós, a você, cuidar dessa sementinha agora para ela germinar e ir tirando essa maldade que foi ensinada. Não nasceu com você. Dá para tirar. Dá pra gente ser inocente igual criança novamente. Então, turma, tá fazendo sentido essas partilhas? Como eu sempre deixo pro final porque eu esqueço. Tá fazendo sentido essas partilhas? Se achei com a gente, senta o dedão no like aí mesmo, no curtir, compartilha, chama mais gente para vir para cá, para a gente poder espalhar essa bondade. Essa é a minha ideia aqui, espalhar reflexões, sementes que façam a gente talvez voltar a ser inocente igual criança, sem maldade na cabeça. Então, turma, beijão. Ah, eu lancei também essa semana o Seja Membro aqui do canal. E eu tô até alterando, que eu falei pra vocês que eu tô aprendendo no outro vídeo como é que funciona esse trem tudo. E como eu falei, eu quero realmente entregar um algo a mais para quem estiver junto ali. Não um conteúdo. Não quero dar essa preferência. Os conteúdos que eu compartilho aqui no YouTube, eu quero continuar compartilhando da mesma forma. Mas ali no Seja Membro, vão ter alguns benefícios que eu vou dedicar mais do meu tempo para poder oferecer mesmo. Então vão ter encontros ao vivo, são 3 níveis que tem ali. Tem emoji que eu coloquei com as minhas carinhas, vamos fazer reação. Dá uma olhadinha lá depois, clica lá no Seja Membro e olha, eu não vou ficar falando tudo aqui não, porque senão isso aqui vira um vídeo para querer divulgar o Seja Membro. Mas a minha ideia de verdade, pessoal, é fazer uma troca justa e sincera, sem maldade nenhuma, com muita bondade no coração. Então, se for possível para você, vem com a gente. E se não for possível nesse momento, tá ali financeiramente junto, apoiando esse projeto, faz aí nessa parte do curtir, comentar, compartilhar, se estiver fazendo sentido para você. Não quero que faça só porque eu estou pedindo, não. Mas se estiver fazendo sentido tudo que eu estou fazendo, isso já me ajuda e muito, de verdade mesmo. E eu agradeço, de coração. Tá me fazendo bem estar aqui junto com vocês, podendo compartilhar nesses vídeos, nas lives, mostrando um pouco da minha rotina aqui na roça, mostrando a criançada que tá aqui, ó, tudo dormindo, jogado e tal, tudo fazendo bagunça. Então, pessoal, vamos junto. Como eu falo de verdade, essa é a minha ideia, a gente construir esse canal aqui juntinho. Então, beijão. Vou carregar o dedão aqui mesmo para desligar e encerrar esse vídeo. E esse foi o Semente da Terra de hoje. Uma sementinha com a intenção de trazer bondade. Trazer não, de reativar, deixar brotar novamente a bondade que já existe aí, que a maldade foi ensinada pra gente. Então, turma, vamos ser inocentes igual criança.